as 70 semanas, elas são divididas em três, né? São três partes. São 7 semanas primeiro, ou 49 anos. Depois são mais 62 semanas, ou 434 anos, totalizando em 483, né? As 7 primeiras mais as 62. E fica faltando 7 anos para inteirar essa conta de 70 semanas ou 490 anos. Então faltam 7 anos. E por que esses 7 anos, ou essa última semana, foi colocada à parte das outras? Veja que ele fala das 62 junto com as 7. Mas a última semana ele não menciona nada. Ele não fala nada da última semana. Isso era algo excessivamente misterioso. E nós conseguimos observar isso, porque é algo que estava realmente em mistério, essa interrupção que houve. Nós vamos observar isso ao lermos os evangelhos e o que Paulo nos vem trazer. O mistério da igreja é revelado a Paulo nesse ínterim de tempo, quando o Messias é tirado. E a grande pergunta que se é feita no livro de Atos, no primeiro capítulo, quando o Senhor Jesus vai ser assunto aos céus, os judeus reunidos perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Ou poderia dizer: é agora a última semana? É agora que vai se cumprir a restauração de Israel? O Messias foi tirado a última semana? Mas não. Paulo vai mostrar que não. Ele vai entender isso nas cartas dele aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar, ele vai reconectar tudo o que ele aprende com as profecias do Antigo Testamento. Ele vai reconectar quando ele vai falar sobre o homem do pecado, né? Nós vamos continuar vendo aqui, né, o que seria isso, o que vai acontecer. Quer continuar no versículo 26? Você já estava falando o que aconteceria? Eu ia ler um versículo aqui para nós entendermos no capítulo 15 o que Deus está fazendo, no versículo 14 de Atos. Atos capítulo 15, no versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, essa pausa, essa interrupção, nós vemos que Deus está tomando um povo, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. No início dessa live aqui, o Mel que ele dizia sobre antes da fundação do mundo, que a igreja foi elegida antes da fundação do mundo. É interessante observarmos o que, quando nós lemos as cartas, nós entendemos isso. Que Deus, desde a eternidade, ele tinha o que? Preparado para Cristo uma companhia celestial. Israel, ele era, vamos colocar essa palavra, companhia terrena de Deus. Mas agora ele teria uma companhia celestial, chamada de igreja, chamada de corpo de Cristo. E ela, quando nós lemos, reinaria com ele. Olha só. Então veja só que junto com o Messias reinaria quem? A sua noiva, ou poderíamos dizer, o corpo de Cristo. Então, durante esse período de pausa, onde Deus visita, ou essa interrupção onde Deus visita os gentios, ele está o quê? Tomando para si um povo, chamado de igreja e corpo de Cristo, o qual é dono de promessas celestiais, bênçãos celestiais, diferente de Israel, que tem bênçãos terrenas e promessas terrenas. Mas isso não quer dizer que Deus tenha encerrado as suas tratativas com Israel como alguns pensam. Deus, ele cumpre as suas palavras. Ele cumpre as suas palavras. E ele cumprirá as palavras dele, cada uma delas ditas a Israel. Cada uma delas. Quando nós falamos sobre selar a visão
Estava dizendo a respeito disso. Cumprir todas as promessas, cada uma delas que foram feitas para Israel. Não significa então que Deus tenha interrompido. Romanos 11, acho que o versículo 25. Romanos acho que é 11, versículo 25, o apóstolo Paulo ele fala isso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Deus não tem tratado com Israel agora, nós estamos nessa pausa, mas ele voltará suas tratativas com Israel para cumprir cada uma das suas promessas. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que entender. Se um judeu hoje ele recebe o evangelho, ele passa a não mais fazer parte dos judeus. Ele sai ou ele abandona o judaísmo, não é verdade? Ele passa a ser o quê? Cristão. E a incorporar a igreja, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, que é essa companhia celestial que irá reinar com Cristo, diferente de Israel, que é terrena. Companhia terrena, promessas terrenas, bênçãos terrenas. E isso é o que é Israel. Nós podemos continuar o versículo